Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, esse é o Kelvin. E vamos para mais uma aula de biologia? Na aula de hoje vamos falar sobre a introdução aos mamíferos. Então, quais são os objetivos da aula de hoje, né? Nós vamos entender a origem e a evolução dos mamíferos e compreender a classificação desse grupo de animais, ok? E vamos começar com uma reportagem bem interessante. Por que o homem tem mamilos? Porque todo mamífero, seja macho ou fêmea, tem glândulas especializadas na produção do leite. No processo do desenvolvimento do feto humano, os mamilos aparecem independentemente das características específicas. Inclusive, uma das características que vai definir se é mamífero ou não é justamente a presença das glândulas mamárias. Então, seja macho, seja fêmea, seja homem ou mulher, vai ter as glândulas mamárias, inclusive com capacidade de produção de leite, né? Tudo vai depender do hormônio que será produzido. Mas disso falaremos em outras aulas, ok? Dos grupos de animais que estudamos até agora, os únicos que têm cuidado parental são as aves e os mamíferos. Quais as vantagens desse tipo de comportamento? Por que será que é tão importante esse cuidado parental, o cuidado dos pais com os seus filhotes, com os seus bebês, né? Isso vai determinar, por exemplo, que essas espécies de animais, esses grupos de animais, possam ter menos filhos, porque eles vão cuidar até que esses filhos tenham uma determinada idade e assim consigam se virar sozinhos, ok? Vamos lá! Então, quem são os mamíferos, né? O que é esse grupo? O que vai determinar esse grupo de animais, tá? Então, a primeira coisa mais marcante que nós vamos falar justamente desse grupo é a presença da glândula mamária. Sim, outros grupos que estudamos até agora não tinham essa glândula mamária. A glândula mamária é a responsável pela produção do leite, que vai alimentar o filhote durante um determinado tempo. Tá? Aves, por exemplo, não têm a glândula mamária, então o único grupo que vai ter essa glândula é justamente o grupo dos mamíferos, tá? E é um grupo, são várias espécies de animais que se deram tão bem que estão presentes em quase todos os lugares do planeta, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, o bezerro se alimentando ali na mamãe e nós temos o urso polar, né, fazendo um carinho, a mamãe cuidando do seu filhotinho. Então, quais são as características gerais do grupo dos mamíferos, né? Primeiro que eles são endotérmicos como as aves, por exemplo, ou seja, conseguem manter a temperatura do corpo constante. E é justamente por isso que esse grupo de animais consegue estar presente em todas as regiões do planeta, inclusive nas regiões polares, né? Além disso, esse grupo possui, né, a queratina, que com duas camadas, né, que formando a epiderme e a derme, né, formando aqui uma parte da pele, tá? Inclusive nós temos queratina no cabelo, certo? Glândulas odoríferas, né, que vão liberar um odor, né, por exemplo, durante o acasalamento, na época do acasalamento, produz um odor específico que o macho ou a fêmea vão perceber, né? As glândulas sebáceas, né, que é justamente aquela oleosidade da pele. Ok? E as glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor. Para que são essas glândulas sudoríparas? Qual é a importância de suar, né, para esse grupo? É justamente para facilitar, para conseguir manter essa temperatura constante. Então, quando o corpo está superaquecido, as glândulas sudoríparas entram em ação justamente para eliminar líquido e, com isso, calor. Ok? Além das glândulas mamárias que eu já citei em outra imagem. Inclusive, esses animais vão possuir pelos, característica que outros grupos não tinham, tá? Esses pelos irão ajudar a manter a temperatura constante. E o diafragma muscular. Diafragma é aquela estrutura que fica embaixo dos pulmões, é um músculo, né, que vai auxiliar no puxar do oxigênio e na expiração. Então, na inspiração e na expiração, certo? Mamíferos é o único grupo que vai ter esse diafragma de forma muscular. E vamos para a primeira atividade? O cladograma abaixo, o cladograma é essa árvore filogenética que a gente chama, né? Que vai aparecer ali os grupos de seres vivos e características que vão
juntá-los ou separá-los, ok? Então, ele apresenta uma hipótese simplificada sobre as prováveis relações evolutivas entre anfíbios, répteis e mamíferos. Os números ali estão indicando possíveis características adaptativas que surgiram durante a evolução desses grupos de animais. Quais seriam essas características, né? O que, por exemplo, poderia estar aqui que todos esses grupos irão ter? No 2, somente répteis e mamíferos que tem. E o 3, somente os mamíferos. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Então, estudante, conseguiu chegar numa resposta? Quais as características que estariam presentes, por exemplo, no 1, no 2 e no 3? Então, ó, por exemplo, né, lá no 1, surgimento de membros locomotores, é algo que vai unir os 3 grupos, né? Todos têm membros que permitem a caminhada. 2, a gente poderia colocar, por exemplo, o surgimento do âmnio, que é aquela característica, né, que vai simular o ambiente aquático, né? Por exemplo, que os ovos de répteis vão ter e a placenta, né, nos mamíferos, né, que vai simular ali o ambiente aquático. E no 3 é o surgimento dos pelos, então somente o grupo dos mamíferos é que vai ter esses pelos, que é justamente para manter a temperatura constante. Então, como que se deu a evolução, né? Como que surgiram esses animais, provavelmente, né? Então, os mamíferos, eles descendem de alguma forma de sinodonte, né? Sinodonte é esse que está aparecendo aqui na imagem, é um vasto grupo de animais, na verdade, né? E que já estão extintos como os dinossauros, tá? Eles tinham um crânio e dentes bem semelhantes com os atuais cachorros. Então, aqui tem um crânio na imagem que é sinápsida, né? Que ele vai ter essa dentição bem parecida com a de cachorros, tá? A diversidade, né? Então, o que permite que esses animais estejam, né, em várias regiões? Bom, as características que esse grupo tem é que vão permitir com que esse grupo seja tão vasto, né? É o grupo que melhor se deu bem em todas as regiões do planeta. Então, a gente tem ali em torno de 1.200 gêneros, né, de mamíferos, 152 famílias, 46 ordens e até o final de 2007, ó, né, já está até bastante desatualizado. São 5.558 espécies somente de mamíferos. Se você olhar aqui nessa imagem, né, do mapa mundi, tudo que está em vermelho é onde a gente consegue encontrar algumas espécies de mamíferos, tá? Então, é possível ver que em todas as regiões do planeta a gente consegue encontrar, justamente pela característica da endotermia, né? O fato de conseguir manter a temperatura constante, ok?
Então, essa diversidade, essa grande diversidade, né? Então, é um grupo muito vasto. A gente tem muitos tipos diferentes de animais com características diferentes. O que vai unir são aquelas poucas características ali que vão definir o grupo. Então, por exemplo, a presença de pelos, né? A glândula mamária, tá? Então, eles vão ter diferentes tipos locomotores. Tem aqueles animais que são bípedes, que andam em duas pernas, como a gente, por exemplo, né? Tem aqueles que são quadrúpedes, que andam nas quatro patas. A adaptação ao habitat, né? Então, se vivem mais na água ou se vivem no solo, por exemplo. Aqui na imagem a gente tem a anta, que é brasileira, né? A gente tem aqui a foca, que é marinha, né? E as estratégias alimentares também, né? Vão depender, cada grupo vai ter uma estratégia alimentar diferente. Então, é um vasto grupo com diferentes tipos de alimentação, justamente. A gente vai falar sobre o padrão de dentição, que vai determinar que tipo de alimento. Lá, quando foi falado sobre as aves, o tipo do bico vai depender do tipo de alimentação. Entre os mamíferos é o tipo do dente que vai determinar, tá? Então, os mamíferos, eles vão exceder todas as outras classes. Então, tem uma vasta quantidade de características e diferenciações entre as espécies desse grupo principal, ok? Então, a gente tem dois extremos aqui, por exemplo, né? A gente tem lá a baleia azul, né? Balænoptera musculus, que ela pode chegar até 30 metros de comprimento, né? É o maior mamífero marinho, né? E a gente tem o musaraño pigmeu, que tem de 3 a 4 centímetros de comprimento. Então, você tem dois extremos num grupo tão vasto, né? Um grupo que tem animais que tem mais de, né, cerca de 30 metros de comprimento, com outros que são minúsculos, têm poucos centímetros de tamanho. Ok? O que une esses animais, né? Quais características, né? Inclusive a baleia, ela é um ser mamífero, portanto, ela tem glândulas mamárias. E uma pergunta recorrente entre alunos é justamente como que esse animal alimenta seus filhotes, né? Ela joga o jato de água, de leite, na água. É por isso que o filhotinho da baleia fica sempre próximo da mãe, tá? Para ele conseguir pegar o máximo que ele conseguir de leite ali próximo da mãe, tá? Então, ela libera o jato de leite na água. E vamos para a atividade 2. Baleias e golfinhos são exemplos de mamíferos aquáticos. Conhecendo as características que são exclusivas de mamíferos, o que faz com que esses animais se enquadrem nessa classe? Eles vão possuir as glândulas mamárias? Olha só que interessante, hein? Se você prestou atenção, você consegue responder. Daqui a pouco eu retorno com a resposta. Então, se você prestou atenção,
você conseguiu responder, né? O que faz esses animais estarem no grupo dos mamíferos, né? Então, se você pensou justamente a glândula mamária, sim, não é só isso, obviamente, né? Então, eles vão respirar por pulmões, esses animais, por isso que eles têm que subir até a superfície, né, para respirar. O corpo tem essa camada de gordura que vai manter a temperatura constante, então eles são endotérmicos, tá? Além, claro, das glândulas mamárias, tá? Eles são capazes de amamentar os seus filhotes, né? Lembrando que para amamentar esses filhotes, eles têm que liberar esse leite ali na água e é por isso que o filhotinho sempre fica bem juntinho da mamãe, ok? Bom, como que é a classificação, né? Dentro do grupo dos mamíferos, claro que a gente não podia ter, né? É dividido em vários grupos diferentes, afinal são tantas características diferentes, não tinha como colocar todos eles num grupo só, né? Então eles vão se dividir em subclasses, tá? Então a gente vai ter a prototéria e a téria, que são aqueles, por exemplo, né, que tem, que não vão ter a placenta propriamente dita. Né? Então a prototéria, o ornitorrinco, por exemplo, ele produz o ovinho, né? Ele bota ovo, tá? Teria, né, ou téria, que seria o canguru, ela vai se dividir, né, em duas infraclasses, tá? Então, que seria de fato o canguru, que ele é marsupiália. Marsúpio é essa bolsa que fica no ventre. Então o filhotinho ele nasce muito pequenininho ainda no formato de embrião, ele vai se agarrando, subindo até chegar dentro da bolsa e ali ele vai ficar até tamanho e idade suficiente, conseguir se alimentar para poder ficar fora da bolsa, certo? Então ele vai ficar por bastante tempo ali se alimentando, tá? E o placentália, né, a figura ficou na frente, mas é a presença da placenta que o bebê ele vai ficar ali dentro e quando ele só vai nascer quando estiver realmente pronto, ok? Bom, especificamente sobre prototéria ou monotremata, né? Nesse grupo a gente tem o ornitorrinco e a equidna, né? É um grupo de animais da ordem monotremata que vai pertencer à subclasse prototéria ou mamália, né? São os únicos mamíferos que são ovíparos, aqueles que botam ovos, né? Eles não são típicos aqui do Brasil, a gente não encontra só se for em zoológico, né? Eles são típicos da Nova Zelândia e da Austrália, especificamente, tá? E são aqueles mamíferos que têm características bem curiosas, né? Então, por exemplo, é um mamífero que tem bico, né? Na verdade, é como se fosse um focinho, né? No formato de um bico, né? Ele tem as patas, elas são quase como nadadeiras, a cauda também, que vai auxiliar ele a nadar e ele vai botar ovos, né? A equidna é como se fosse um porco-espinho, né? E ela vai botar os ovos também, então ela tem características parecidas com a do ornitorrinco, ok? O grupo, né, é a marsupiália ou metatéria, né, metateria. São conhecidos como os marsupiais, né, por exemplo, o canguru, e os seus representantes mais conhecidos são cangurus e koalas, que são encontrados na Austrália. E aqui no Brasil a gente tem, né, na América do Sul, os gambás e a cuíca, né. Aqui na imagem a gente tem o koala e a gente tem a cuíca aqui, que são animais que têm o marsúpio, aquela bolsa onde o filhotinho vai ficar ali se alimentando e crescendo aos pouquinhos. Ele só vai sair, né, de fato dessa bolsa quando ele estiver pronto para se alimentar sozinho, para se cuidar sozinho, ok? O outro grupo é eutéria ou placentália, né? Que são aqueles que têm a placenta, então o bebê vai se desenvolver dentro da placenta, e aí inclui-se os seres humanos. Então os filhotes eles vão se desenvolver dentro de uma placenta que vai simular o ambiente aquático, né, até estarem de fato prontos para nascer, certo? Então inclui-se os seres humanos, né, raposa, lobo-guará, a onça pintada, jaguatirica, que são animais que possuem a placenta. Dentro do grupo placentário a gente tem a 4 ordens especificamente, né? Para diferenciar esses animais. Então a gente tem a ordem Rodentia, Quiróptera, Cetácea e Primata. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas.
Então aqui a gente vai falar então sobre a Rodentia e a Quiróptera. Rodentia são os roedores. Então tem a ver o nome, né, com o estilo de vida. Eles roem os alimentos, né? Eles comem, na verdade eles são onívoros, comem um pouco de tudo, então eles roem o alimento, né? Representa 40% de todas as espécies de mamíferos, tá? Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem a capivara, que é um rato gigante, que é um roedor gigante, né? Enorme, tá? No grupo dos quirópteras, né, eles vão ter uma fina membrana entre os dedos, a qual vai se estender até as patas e vai se conectar com as laterais do corpo, então vão formar asas. É o único grupo de mamíferos que possui asas, tá? Que são os morcegos. Aí, dentro do grupo dos morcegos, tem várias espécies que se alimentam de coisas diferentes, né? O menor grupo de todos é justamente aquele que é hematófago, que se alimenta de sangue. A maior parte é frugívoro, se alimenta de frutos, por exemplo. Tá? As outras duas ordens, né, os dos cetáceos, tá? E os primatas. Cetáceos seria baleia, golfinho, né, que são aqueles que são exclusivamente marinhos, né, predominantemente marinhos. O nome deriva do grego ketos, que significa monstro marinho, tá? Por isso o nome cetáceo. São mamíferos que, né, ficam especificamente na água, eles têm que subir para respirar, eles conseguem ficar mais tempo embaixo da água porque eles conseguem segurar o ar por mais tempo, então eles não respiram na água, eles precisam subir até a superfície para respirar, ok? E os primatas entram nesse grupo, sim, nós fazemos parte desse grupo e dentro do grupo dos primatas não estamos sozinhos, né? Tem os macacos, os símios, os lêmures também junto conosco nesse grupo principal. Certo? E agora eu vou colocar aqui uma atividade, eu vou sugerir uma atividade mão na massa. Que tal conhecer o Museu de Zoologia da USP sem sair de casa? Né? Então, o primeiro passo, você vai acessar esse site que está ali, você pode acessar através do QR Code que está aqui, né? E você vai selecionar alguns mamíferos, descrever essas características principais que ele vai representar. Eu vou dar um tempinho para você poder copiar no seu caderno essa atividade, para depois que você possa apresentar para o seu professor, e eu já retorno. Ok? Conseguiu copiar? Não deixe de acessar. Em tempos de pandemia, é uma ótima, né, opção você fazer uma visita virtual. É no Museu da USP, que fica lá em São Paulo. Ok? E não esqueça de mostrar ao seu professor. Bom, nessa aula nós entendemos a origem e a evolução dos mamíferos, compreendemos a classificação desses animais nos grupos Prototéria, Metatéria e Eutéria. Espero que você tenha gostado
e até breve!